Olá galerinha, estamos de volta para a conclusão dessa nossa videoaula. Então vamos responder a terceira pergunta: quais são os períodos históricos? Muito bem, a divisão do tempo histórico inclui os dois períodos, pré-história e história geral. Dentro do período da pré-história nós temos 4 períodos distintos, né? Mas que cada um deles tem sua característica e tem sua complexidade. São inúmeras os conteúdos dentro de cada um desse período, mas vamos lá. O primeiro período é o período paleolítico, que é um período conhecido como o período da Pedra Lascada, é o aparecimento dos primeiros hominídeos, né, com características de nômades, né, e também é o surgimento do fogo, né. Essas são algumas das principais características desse período. O segundo período é o período mesolítico, que é o período das glaciações, que ocorreram principalmente na Europa e na Ásia. Também é o período do surgimento da olaria e da produção de tecidos, né? Essas são as principais características desse período. Nós temos também um período conhecido como período dos metais, que tem como principal característica, na verdade, as fundições com o metal e o aparecimento dos primeiros objetos desta matéria, né? deste material. Muito bem. E o quarto período é o período neolítico, que é conhecido também como o período da pedra polida. Dentro desse período aí, as principais características são o aparecimento das primeiras civilizações, o surgimento da agricultura e o homem passa a utilizar a tração animal. É quando, vamos dizer assim, o homem ele começa a se organizar em sociedade. E então as coisas começam a passar a ter a sua organização, vamos dizer assim, né? É dentro desse período aqui, neolítico. Muitos historiadores, ou na sua grande maioria, chamam também esse período de período dos povos agráficos ou povos iletrados, né? Eles costumam classificar esse período com essas duas citações. Muito bem. Vamos agora para outra parte. História geral. A história geral, ela consiste nos seus 4 também grandes períodos, que é o período da Idade Antiga, e a característica desse período ele começa com a invenção da escrita e vai até a queda do Império Romano em 476, através das invasões bárbaras, né, como nós conhecemos. O segundo período é o período da Idade Média, que começa em 476 com a queda do Império Romano e vai até 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Esse é o período. O nosso terceiro período é a Idade Moderna, que iniciou com a queda de Constantinopla e vai até 1789 com a Revolução Francesa. O quarto período é conhecido como a Idade Contemporânea. Ela iniciou com a Revolução Francesa e perdura até os nossos dias atuais, a Idade Contemporânea. Muito bem, para a gente terminar essa videoaula de hoje, eu coloquei aqui um exercício para que a gente possa entender e aprender, ou relembrar, a contagem dos séculos. Por exemplo, o século número 1, ele inicia no ano 1. E ele vai concluir até o ano 100. Este é o século 1. O século 2, ele inicia no ano 101 e ele vai até o ano 200. O século 3 começa no ano 201 e vai até o ano 300. Nós estamos vivendo no século 21. Ele iniciou no ano de 2001 e ele vai ter a sua conclusão no ano de 2100, né? Então vamos virar mais um século. Muito bem, mas vamos fazer agora aqui, vamos ver uma outra forma dinâmica, didática, para que a gente possa descobrir em qual século aquele ano se trata, né? Para a gente descobrir o século daquele ano. Por exemplo, o exemplo que foi colocado aqui foi o ano de 1473. Como é que eu vou fazer para descobrir qual é o século desse ano? Aí a regra é simples, vamos lembrar? A gente anula os 2 últimos números e aí sobra os 2 primeiros, que é o 14. Aí qual é a regra? Nós colocamos 14 mais, se a caneta me ajudar aqui, mais 1. 14 mais 1 é 15.
Então, qual é o século desse ano? Século XV. A caneta não está ajudando, mas é o X e o V. Ano 934. A mesma regra. Elimina os dois últimos números. 9 mais 1 é igual a 10. E aí qual é o século? Século X, o X. E assim, dessa maneira, eu vou descobrir qual é o século que se trata aquele ano. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E com certeza daqui mais adiante nós vamos avançar com outros temas e com outras aulas.